Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Um ótimo dia a você de casa, um ótimo dia a você, Luquinhas. Bom dia, chefe Edu. Renato. Bom dia, Edu. Bom dia, Fernanda Giacomo, vem pra cá, porque a gente tava falando, você viu a explicação do Joel? Eu gostei. Ótimo, adorei. No bucho. Ele é dos meus. Os alimentos que ficam mais tempo no bucho. Você que tá aí meio em dúvida do que é saciedade, é o que fica mais tempo no bucho. É o que a gente consome, são os alimentos que a gente consome e a gente vai ter fome depois de mais tempo, é mais ou menos isso? Isso, esses alimentos... Ou fica mais tempo no bucho mesmo? Também, eu gostei do jeito que ele falou, porque ele é minha cara. Mas o que acontece? Saciedade é quando os alimentos eles têm uma digestibilidade mais lenta. O que é isso? Eles precisam ficar um pouquinho mais de tempo no estômago para serem digeridos. Então, esse esvaziamento do estômago demora um pouquinho mais. E para quem faz, por exemplo, dieta ou dependendo da atividade que tem, isso é importante também, porque a pessoa vai comer agora e vai ficar mais tempo sem ter aquela fome, porque muita gente tem fome a qualquer hora, Tem né? alimentos, inclusive, que aumentam a fome quando você come. E isso não é legal, porque a pessoa precisa ficar comendo o tempo todo e isso para a saúde não é bacana, porque produz insulina, mexe com vários hormônios. Olha, você já falou isso e eu já quero te convidar para voltar, porque tem coisas que chamam a atenção. Sim. Eu já li uma matéria sobre isso, os alimentos que você consome. E parece que já tá. Parece que ele puxa o outro. Não, parece que ele vem com uma cordinha, né, Lucas? A gente come aquilo, parece que vem com uma cordinha que dá uma vontade de comer mais. Abre um buraco negro na barriga, no bucho. Você pode um dia explicar isso? Posso. Pode? Vocês me chamam que eu Tem venho. esses alimentos, então, que são. Olha só. Pra tudo tem um truque. Tem umas estratégias também para conseguir lidar com isso, mas lógico, né? O ideal é a gente dar preferência para os alimentos que saciam mais, porque não é só a questão de dieta ou de emagrecimento. É questão de saúde, porque pensa bem, se você consome um alimento que a energia acaba rápido, por mais que você não queira emagrecer, é a energia sua para as atividades do seu dia. Perfeito. Para a sua disposição, você pode ficar irritado se essa energia acaba muito rápido. Tem os cinco alimentos que podem irritar? Tem. Ixi, meu Deus. Inclusive tem vídeo no meu canal no YouTube falando disso, eu posso trazer aqui, com certeza. Olha que bacana. Os alimentos que mexem com o sabe o humor. que eu vou fazer? Eu, ao longo dos anos, eu fui adquirindo um pouco de experiência, né? Então, tinha algumas coisas que eu consumia demais. Tá. Então, eu vou dar os 5 truques do Edu para você. Você que vai na pizza. Vou dar só um teaser. Eu não quero de jeito nenhum. Você que vai na pizzaria. O Tito, a gente recebeu semana passada, o Francesco, dono de uma das pizzarias mais gostosas do Brasil. É tradicionalíssima, a Esperança. E, por exemplo, eu vou lá. Tô com uma vontade de comer pizza e tal. Eu peço um prato de salada desse tamanho. Pode mandar 2. Aí eu como menos pedaços de pizza, eu não como a pizza inteira, eu como 2 pedaços. Se fosse sem aquele prato de salada, a vontade que tem é de comer a pizza Você inteira. já usa uma estratégia da saciedade, isso pode funcionar? sim, porque a salada ela tem bastante fibra, inclusive eu vou falar da fibra aqui num desses alimentos. Ela ajuda a preencher esse estômago e a fibra é uma parte do alimento que o nosso corpo não absorve, ele fica lá digerindo bonitinho, então quando você come pizza, já tem o estômago mais cheio com a folha, né? Isso pode então funcionar? Funciona, e não só na saciedade, né? A fibra que tem nas verduras ajuda a diminuir a absorção da gordura, né? E dos açúcares da pizza. Olha que legal. Luquinhas, né? Faz um chamado então, teu chamado especial para os 5 alimentos que aumentam a saciedade. Perfeito, chefe Edu. Começa agora na TV brasileira o Top 5 do The Chef. Vamos começar com o 5º. Feijão, e a gente tem diversos tipos de feijões aqui. Isso, exatamente. Eu não discriminei o tipo de feijão porque faz parte da característica do grão, né? Então, por que eu coloquei o feijão? Tem muita gente que corta o feijão achando que ele engorda, que ele faz mal, né? Tem algumas pessoas que têm realmente um estufamento com o feijão, então elas falam, poxa vida, não me sinto bem. Mas é uma característica particular, tem formas de diminuir isso, mas às vezes pode ser que a pessoa realmente não se sinta bem com ele. Mas de forma geral, ele é um alimento que é fonte de proteína vegetal e de fibra. Tudo que tem fibra dá mais saciedade, fica mais tempo, a energia dura mais tempo. E a proteína também. Então, por mais que ele tenha um pouco de carboidrato, ele é diferente de um arroz, ele é diferente de milho, né? Ele tem esse borogodó aí. Por isso que o arroz com feijão, quando a pessoa come, ela tem menos soma do que quando ela come só o arroz.
Ah, perfeito. Tem essa por duplinha conta do aí, feijão. por causa da fibra e da proteína do feijão. Se a gente for classificar dessa forma, o feijão, muitas pessoas, ela tem carboidrato também. Tem. Mas muitas pessoas igualam com o arroz e classificam como carboidrato. Na verdade, ela é uma proteína e é rica em fibras. Proteína vegetal. Tanto é que eu gosto, lógico que é muito particular as orientações que a gente faz, mas eu gosto muito de trabalhar o seguinte, em vez da pessoa comer, por exemplo, 5, 6 colheres de arroz, vamos comer 3 de arroz, 3 de feijão? Perfeito. Né? Para dar essa equilibrada e também a composição dos aminoácidos, né, fica mais completa, vamos dizer assim. Agora vamos para o quarto alimento. A pronúncia certa... Psyllium. Psyllium. Eu sempre fico em dúvida. Psyllium, tem gente que fala, não, é psyllium. O que é o psyllium? Ele é uma fibra, tá? Perfeito. Então, ele é um tipo de um cerealzinho, né? Uma fibrinha. Lembra uma aveia... Ele é mais fininho, né? Uma aveia E é fina. muito interessante porque o psyllium é muito encontrado em cápsula, inclusive, para vender. Perfeito, já vi porque consome antes do almoço e antes do jantar para diminuir a sua fome, para aumentar a saciedade. Eu, particularmente, eu não gosto de passar ele em cápsula, porque você tem que você ingere muito pouco. Eu gosto de incluir ele na comida, tá? Entendi. E o psyllium, ele tem 80% de fibra, ou seja, é um dos alimentos que mais tem fibra. E é uma fibra solúvel. O que é uma fibra solúvel? Ela absorve água. Então, é como se fosse... ela fica uma estufadinha, um gelzinho. Então, imagina isso no seu estômago também. Vai prolongar a fome por mais tempo. Eu já vi em algumas fórmulas de remédio, como você está falando. Sim, não é remédio, suplemento, suplementos, perdão. Que são cápsulas dessa forma para ocupar, teoricamente, um espaço que a comida ocuparia. Comer um pouquinho menos. Então a gente poderia fazer isso de uma forma natural. Totalmente, né? E dá para misturar em suco, dá para misturar na água? Dá para misturar no suco, dá para colocar em saladinha de fruta, mas tem muita gente que pode achar que fica meio seco aqui. Perfeito. E ele não dilui, tá? Então no suco, se você bater, por exemplo, fica melhor, tá? Aonde que eu gosto de usar o psyllium? Em preparações, por exemplo, numa crepioca, numa panquequinha que você vai fazer com ovo, uma farinha de grão de bico. O psyllium, ele ajuda inclusive quando a preparação não tem glúten, porque o glúten é que dá liga para o alimento. Ele ajuda a incorporar a água e dá essa liga. Nesse caso, a gente não precisa, para quem vai fazer uma receita, tá acompanhando a gente não precisa agregar ele antes e umedecer ou ele absorver água. É rapidinho, na verdade, né? É Quando você vai preparar uma panquequinha, você tá batendo ovo, coloca ali, por exemplo, aveia, ou a farinha de grão de bico, você coloca um pouquinho do psyllium, às vezes é o tempo de você terminar de temperar, aquecer uma frigideira, ele já deu aquela incorporada. E ele dá sabor também? Ele tem sabor? Não, ele não interfere no sabor. Então, tanto para preparação doce quanto salgada, ele vai super bem. Eu tenho uma ideia aqui, chefe Edu, porque nós vamos ensinar o nosso café da manhã daqui a pouquinho, e eu digo nós, mas são vocês, né? Você e o chefe Renato. A gente poderia adicionar o psyllium, então, na nossa receita do café da manhã. Vamos separar ele. Podemos separar. Você pode separar ali? Pode ser pouquinho. Se por exemplo, muito, dependendo da preparação, ele vai ficar mais grosso, então tem que ir, né? Se for para o Lucas como dica para ele ter saciedade, por exemplo, eu posso colocar meia colher de café, uma colher de café? Uma colher de chá, eu vejo que é uma boa quantidade para uma refeição, por exemplo. Perfeito, tá? uma colher de chá. E aí, dependendo, lógico, da necessidade da pessoa, do objetivo, a gente pode colocar um pouquinho mais, mas eu colocaria numa outra refeição. Perfeito. Né? Distribuiria isso ao longo do dia. Olha que dica legal, adorei. Muito bom. Você está acompanhando a Fernanda Giacomo. O Instagram da Fernanda, @FernandaGiacomo. Telefone? 19. Não tem problema no telefone? Pode passar. Pode passar? Tá ótimo. É o WhatsApp. 971250520. A gente vai colocar na tela. Pelo WhatsApp, tá, pelo gente? WhatsApp, pelo amor de Deus. Agora, nós vamos fazer o seguinte. É que você não tem ideia o que acontece com tudo. Fala aí, Renato. Agora, o terceiro, que é um alimento que eu particularmente adoro. Das proteínas, é uma das menos caras. Agora eu mudei meu comportamento. Não é? Isso que eu gosto. Não é mais barato, é das menos caras, que é o frango. Isso. Então vamos lá, o frango, como as outras proteínas também de origem animal, carne, peixe, né, a carne de porco também, e também os ovos, ele é fonte de proteína,
e de gordura também. O frango é um dos que tem menos gordurinha, né? E a proteína, o que acontece? Por que ela é boa para a saciedade? A digestão dela é um pouquinho mais lenta. Tá. As proteínas, elas precisam de uma digestão diferente do que os alimentos fonte de carboidrato, por exemplo. Perfeito. Se você pegar pão e colocar na boca, mesmo que você não mastigue, a própria saliva já tem enzima digestiva para já ir digerindo aquele pão. Então fica fácil no estômago de digerir. Perfeito. A proteína não. Além de precisar dos dentes, de uma ação mecânica, né, para rasgar essa proteína, eu preciso de bastante suco gástrico para diluir. Então fica um tempinho lá misturando Entendi. aquele frango com o suco gástrico para ir os pedacinhos de proteína bem pequenininho para o meu intestino. Então, por exemplo, a gente muitas vezes imagina, vou comer um franguinho. Mas o franguinho serve para isso também, porque a gente vê muito nas dietas a presença do frango. Mais o peito, né, que tem menos gordura, Menos gordura, né? Mas a coxa, a sobrecoxa também. Também dá para fazer. Então, se a gente for optar, por exemplo, uma proteína que tem uma digestão um pouquinho mais lenta e que vai dar menos fome, o frango é O ideal. franguinho, com certeza. E assim, muita gente tem preconceito do frango grelhado, mas, gente, é uma questão de preparar, né? Perfeito. Então, eu faço franguinho grelhado em casa, eu ponho Cozido. açafrão, eu ponho alecrim, eu São os gosto de usar temperos aí. especiarias. Perfeito. Às vezes eu gosto de usar páprica defumada. Que fica Tem hora que eu gostoso. faço picadinho, É uma com óleo de alternativa gergelim. Então, assim, você pode pegar esse peito de frango e fazer de várias formas diferentes. Perfeito. Não só, tipo, com salzinho e na frigideira É sem o que óleo. a gente tenta fazer né? todo dia aqui. Sim, dá pra A gente reinventar. dá pra mudar, dá pra colocar um tempero, como você tá falando, não é? E Até variar. me deu uma ideia aqui, É. que para ajudar na minha saciedade, que também tem a ver com a minha ansiedade, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou comer um franguinho grelhado antes de comer um outro franguinho grelhado. Eu acho que ele ia pedir pro Renato, na verdade, acho que ele ia pedir pro Renato fazer o frango empanado com psyllium. Com psyllium. Psyllium. Eu achei que você fosse pedir um milanesa de psyllium. Aí eu imaginei que você ia fazer isso. Mas eu queria só fazer uma pergunta para a Lógico. doutora. Claro. Eu sei que a saciedade também tem a ver com a ansiedade, não é? Tá correta essa minha informação. Por Vamos exemplo, lá. eu sou muito ansioso Tá. e me sinto às vezes pouco saciado. Você? É mesmo? Não sabia. Não sabia. Verdade? Juro que eu sou. Mas aí a gente é um trabalho um pouquinho mais além. Eu sou nutricionista comportamental também, né? Então aí a gente tem que trabalhar com o cliente, ensinar ele a diferenciar a fome física, que é de barriguinha roncando, da fome emocional. Ou a fome para alívio de tensão, ou aquela fome às vezes de preencher um vazio, né? Tipo, uma tristezinha, alguma coisa. Parece que é fome física, mas às vezes não é. Às vezes é vontade de mastigar para alívio de tensão. Então, quando a gente não tem ainda acesso a essa informação, fala assim, não, imagina, minha barriga sempre ronca. Mas quando você começa a prestar atenção, né, e a se conhecer um pouquinho mais, você vai ver que não. Tem hora que a barriga ronca, que é fome física, você precisa comer, e tem hora que não. É a cabecinha e as emoções que estão precisando se alimentar. É a alma que no caso precisa do ser Lucas, alimentada. eu tô brincando, né? No caso do Lucas pode ser um chiclete, no caso. Pode ser um chiclete, não precisa ser um frango grelhado. Não Ai, precisa meu ser... Deus do céu. Brincadeira. Aí o assunto outro É só fala. só pra desestressar. Agora, ó, um alimento que Ai. é impressionante. O abacate a gente tem que levar na lancheira. Eu vou pôr na gente. lancheira da minha filha o abacate, porque assim. Não. Nada original. Na eu fui, nossa né? infância, na nossa infância era sempre o abacate com leite condensado, tem receita com leite em pó. Na segunda-feira já me pediram receita, a gente fez. Uhum. Renato, lembra, já anota aí pra gente fazer, porque o abacate teve presente segunda, terça e hoje. Fazer receita com ele, né? E não é nada combinado. Eu vou fazer um dia receitas especiais com abacate. Não, é muito legal, E tem muita gente. receita que dá pra Tem. fazer que as pessoas não têm nem ideia. Purê de abacate, uma delícia. Que legal. Abacate com limão, uma delícia. Então tem Purê de muita abacate coisa é gostosa. incrível, hein? Tem muita coisa gostosa. Não, e a textura dele também dá pra fazer bastante coisa, e tanto em preparações doces quanto salgadas. Isso que eu acho bacana do abacate. Ele tá no top né? 2, assim, se a gente pensar como Isso. alimento. E a mesma forma, serve outros tipos de abacate, enfim. Sim, exatamente. O que muda dos tipos de abacate é a concentração de nutrientes e tudo mais. Mas, de forma geral, a predominância deles é a gordura. Perfeito. Tá? A gordura boa. E a gordura é um nutriente também que interfere na saciedade, porque assim como a proteína, a digestibilidade dela é um pouquinho mais lenta. E não só isso, o valor calórico dela, da gordura, é o dobro dos carboidratos e proteínas. Ah. Então, cada grama de gordura tem 9 calorias. Perfeito. E cada grama de proteína e carboidrato tem 4. Então, também ela nos alimenta mais, vamos dizer assim, né? De uma forma bem resumida. E o abacate tem muita gordura boa. Por isso que eu gosto de incluir para os meus clientes
Às vezes até nas refeições, por exemplo, a gente vai diminuir um pouquinho o carboidrato, porque a pessoa está com resistência à insulina, está diabética. Em vez de diminuir um pouquinho o arroz e coloca um guacamole, por exemplo, na salada, né? No franguinho grelhadinho, coloca uma pastinha de abacate, né, amassadinho com limão. Então, são algumas estratégias que ajudam. Fernanda, eu vou fazer o seguinte, se você puder esperar só um pouquinho, nós vamos para o intervalo, porque tem o top 1 e tem muita coisa legal, porque assim, é uma coisa tão instrutiva, tão bacana para a gente fazer. Eu já estou aqui pensando nas receitas que a gente pode fazer para as pessoas em casa, com abacate, com os outros ingredientes. Nós vamos para o intervalo e vamos falar do top 1, logo depois dele. Fique com a gente já volta até já. E a gente está de volta, obrigado pela sua companhia no The Chef, falando dos 5 alimentos que aumentam a saciedade com a Fernanda Giacomo, que é nutricionista. A gente falou do abacate e a gente já estava bolando segunda-feira todas as receitas que a gente vai fazer com o abacate. Ficou faltando o número 1 e é a amêndoa. A amêndoa é considerada uma oleaginosa? É uma oleaginosa, isso. Perfeito. E por que eu escolhi a amêndoa, chefe Edu? Porque, apesar de ser uma oleaginosa, então o nutriente principal dela é a gordura, ela tem bastante fibra, ela é fonte significativa de fibra e ela é fonte significativa de proteína também. Então, ela tem 3 componentes que ajudam na saciedade. Então, no alimento só, ela tem os 3 componentes que ajudam. Então, não é pra gente se entupir de amêndoa, não pode comer né? um saquinho inteiro. Não, é um punhadinho, umas 20 gramas. Lógico que aí a quantidade depende um pouquinho de pessoa para pessoa, mas não é pra pegar um pote e ficar lá, né? Comendo inteiro na frente da TV. Né? Então, a amêndoa eu escolhi top 1 por causa disso. Mas, no fundo, todos os alimentos são bons. E quando a gente pensa na saciedade, é legal também a gente pensar no contexto do dia. Perfeito. Né? E da refeição. Então, alimentação a gente nunca pensa de forma isolada. Você tem que pensar o dia a dia da pessoa. O dia, porque às vezes você pode fazer uma refeição, um café da manhã, com uma super saciedade, mas demorar 10 horas para se alimentar de novo. O que adianta? Nada, então, né? eu tenho que pensar no meu contexto de dia de refeições e também pensar na estrutura de cada refeição. Agora, todo mundo que vem aqui, a gente tem que... Poxa, tanto conhecimento que ela nos mostrou, não é? Vamos dar um truque, ela tem que sair aqui com algum truque, alguma coisa? Por favor, hein? Ideia boa, chefe Edu. Você classificou a amêndoa como top 1. Isso. Não é todo mundo que sabe, pelo contrário, pouca gente sabe desse truque, mas eu vou revelar. Eu não conta truque pra mim, essas coisas. Esse truque tem mais de 28 anos, quando eu estudei na Itália, porque para fazer sorvete de amêndoa é muito difícil. Essa pelinha que tá aqui, presta atenção, essa pelinha que está aqui, ela dá um amargor que muitas vezes dá a sensação de um residual, aquilo que sobra na nossa boca não bom. Então, olha o truque que bacana, o Renato colocou aqui, a amêndoa, colocou na água só, né? Aí eu vou pegar essa amêndoa, que tá com a casquinha, vou mostrar aqui na frente para vocês, a amêndoa tá com a casquinha do mesmo jeito. Ela ficou ali na água por cerca de... Obrigado, Luquinhas. Ela ficou ali na água por cerca de 3 minutos. Dá até para ver como se fosse as veias da amêndoa aqui, Olha que interessante. Aí eu vou colocar na água fria. Eu confesso a vocês que eu nem colocava na água fria, porque tinha uma quantidade tão grande para tirar. E olha que bacana, Olha o que você faz com a amêndoa daí, Nossa, achei o máximo. E ela é muito mais... É um truque simples, E é muito fácil de você fazer. Porque se você, por exemplo, você vai usar no feitio de alguma receita e você compra ela sem a pele, ela é muito mais cara. E desse jeito, é bacana. Walter aprovou a ideia, Fácil, É facinho, né? Fácil. Até com a minha mão esquerda eu consigo fazer, que facinho. Parece um dentinho de alho, né? É legal esse truque, né? Se fosse um dentinho de alho, ia ser bom também fazer assim, né? Ótimo. Aqui, Pegou, puxou, tirou. Fácil, né? É um bom truque. Adorei. Que bom. Então vamos lá. Vamos usá-lo, então, já que a gente fez e usou. Nós vamos fazer uma coisa diferente agora. Como você já ficou pro café, vou te convidar para você sentar aqui com o Luquinhas. Lucas, Muito obrigado, chefe Edu. Eu separo por favor, ela, por favor. Aqui, põe nessa cadeira aqui, direitinho. Aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos começar o nosso café da manhã para você de casa, E hoje, Fernanda, assim, muitas vezes a gente não tem nada combinado e assim tem que ser, porque senão você perde a espontaneidade, Você deu o truque de alguns alimentos. Isso. A gente ia fazer
Rê, lembra um pão, lembra um omelete, dá para fazer no micro-ondas, tá no meio do caminho. Vamos usar esses produtos aqui para fazer. Acho incrível, chefe Edu. É um pão de aveia, né? Pode ser que é como se fosse um pãozinho de aveia, mas não tem farinha, tem a aveia, não tem farinha de trigo, tá? Ótimo. Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teste, vamos usar... Como chama isso aqui, Lucas? Só para... Isso é Felicium? Felicium? Não é Felicium. Psyllium, perdão. Que Psyllium? Ó, vamos usar para aquela travessinha ali 3 ovos, Rê? 3 ovos. 3 ovos, ó. Branca, 3 ovos. Então vamos usar 3 ovos ali. Olha que receita bacana. Vamos usar... Vamos fazer na proporção da mente, ó. 3 ovos, 2 colheres de sopa. 1 colher de sopa. 2 colheres de sopa de aveia. Aí a gente vai dar uma batidinha. Ó, vamos ver se a Fernanda vai aprovar. E a gente mistura aqui a aveia. Boa aí, né, gente? A aveia junto com os ovos. Aí você falou que para as pessoas terem saciedade, vamos colocar... Uma colherinha de chá. De chá? Isso. De chá, então vai aqui, ó. Isso. Ah, mas é só meço aqui, ó. Isso. Aqui é de café. Isso. Tá bom. Tá bom? Não vai ficar... Isso. Não De vai café. engrossar muito. Vamos testar. Isso. Seria um bom ingrediente também para justamente engrossar a receita? Exatamente. Trazer mais Principalmente forma? quando não tem farinha de trigo. Ah, então né? aqui pode funcionar bem. Você precisa de consistência, né? Você precisa de... Eu tô gostando da ideia de fazer teste ao vivo, porque se der errado aí, você tá me testando, vai a fazer o quê? vida é assim, né, gente? Exatamente. Inclusive, o Psyllium dá pra usar quando você vai fazer pãozinho de frigideira vegano, que daí não vai o ovo. Né? Então, como é que você dá liga no negócio, num monte de farinha só com água? Não dá. Então, o Psyllium, ele entra, aí tem que dar uma pausa de uns 5 minutos para incorporar e conseguir fazer o Psyllium com a aveia ainda dá mais saciedade? Dá. Porque Aqui, a aveia também tá no rolê, né? Dos aqui alimentos. nós de não sociedade. tínhamos colocado azeite, nada. Isso. Não vamos colocar nada. Vamos pegar uma travessinha, ó. Uma travessinha. A gente tá fazendo o teste Eu lembro aqui. da sua avó sempre, Edu, chefe Edu. Quer colocar Será que a tempero? gente não põe um azeite nada mesmo? Vamos colocar um pouquinho de tempero, temperinho, vamos? né? Pode colocar um Temperinho temperinho. também, né? Verdes aqui. Ó, pronto. Fala que tempero é vida, né? Um pouquinho tá bom. Tá bom. Um pouquinho de sal, Edu? Bem pouquinho de sal. Então Um tá. pouquinho só. Aqui, ó. Pronto. É que o sal retém líquido. Um pouquinho só de sal. Porque... Ó, aí eu vou colocar pra cá. Vamos colocar de 30 em 30 para ver o que acontece no micro-ondas, ó. Bota lá. Pode ser? Coloca, Rê, por favor, ó. Claro. Então temos essa medidinha desse jeito. A gente já fez uma aqui, ó, sem o Psyllium, ó. Deu certinho. bonitinho. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma tostadinha nela. Vamos usar essa daqui, Rê? Vamos. Certo? Você Cabe quer uma nela? maior aqui, ó? Pode ser uma maior? Pode. Vamos colocar um pouquinho de azeite. Aí, ó, pro nosso café da manhã. E a gente pode finalizar até com um pouquinho de amêndoa, se a gente quiser. Aqui, ó, legal. um pouquinho de azeite, só para não grudar. Aí a gente aquece aqui sempre. E você está acompanhando o café da manhã, hoje um pouquinho diferente. Ó, que bacana. Mais do que especial. É, porque é um café da manhã nutricionalmente bem explicado. Né? Exatamente, chefe Edu. E nós recebemos diversos comentários Pode elogiando. Então, parabéns, doutora. Obrigada. A gente que Obrigada, agradece. fico muito feliz. Adoraram quando você explicou a diferença da fome física para a fome mental. Emocional, fome, né? Fome emocional, fome psicológica. Também tem a mensagem da Mariana Cris, 1219, está perguntando se ela pode usar mais aveia do que o Felicium. Na verdade. Psyllium. Eu li errado. Ela escreveu certo e eu que li errado. Tá. Ela pode usar mais aveia do que o Psyllium? Sim, o Psyllium, gente, ele não é para usar numa quantidade muito grande, porque como ele tem muita fibra, um pouquinho que a gente usa já basta. E tem a questão da palatabilidade também, porque se eu coloco o Psyllium demais, a tendência é ficar um pouquinho seco. Então, o ideal é eu compor os nutrientes, os ingredientes. Então, vamos supor, uma panquequinha que eu vou fazer com 1 ou 2 ovos, 2 colheres de sopa de aveia, por exemplo, para 1 colher de chá de Psyllium é uma boa proporção. Já basta. Isso. Aqui eu tô cortando um pouquinho da amêndoa, ó, pra gente colocar ótimo. em cima também. Então ela desse jeito, sem a pele, fica fácil. E ela fica mais macia fica também, mais né, macia. para cortar, né? E para quem compra para quem já comprava sem a pele, com esse truquezinho simples, ó, pode fazer que vai ficar legal. Aí, ó, aqui vamos virar. Então fizemos de um lado, demos uma douradinha de um lado, a gente vira do outro, ó. Aí a gente pode fazer o seguinte,
Tomate, podemos colocar? Adoro, Tomate, vamos colocar um tá tomatinho ótimo. então, pronto. E você em casa vai bolando, vai fazendo do jeito que você quiser. Você tem algum pedido pra gente? Você quer aprender algum café da manhã? Pode ser de qualquer lugar do mundo. Caso a gente não saiba, a gente vai procurar saber da melhor forma. Se tiver que ajustar a receita para ingredientes que a gente tem aqui e possa fazer, também vamos fazer com o maior carinho para você. Manda pra gente, @thechef com Edu, e a gente vai fazer com o maior carinho para você. Então aqui, ó, tomate, vamos colocar aqui um tomatinho, 1, 2, 3. Aí você falou do tempero. Eu acho que combina orégano. Vamos colocar orégano? Isso. Orégano. Eu acho muito legal você estar mostrando o tomate numa preparação de café da manhã, porque muitas pessoas ainda têm aquela crença, aquele costume de café da manhã é pão com manteiga e café com leite. Né? Que não é uma combinação tão nutritiva, apesar de ser uma cultura muito antiga Perfeito. nossa. Então, Sim. quando a gente incentiva colocar um abacate no café da manhã, um tomate, ou até mesmo, às vezes, um ovo mexido com espinafre, por exemplo, fica mais nutritivo e faz a pessoa também experimentar coisas diferentes. Então, Eu isso é acho. muito bom, viu? Eu acho que a gente tem que fazer mesmo. Gosto dessa A gente ideia. tá fazendo todo dia. A textura ficou mais interessante com psyllium do que sem Ele ele. fica um pouquinho mais crocante depois que secar. Bem bacana. Gostei. 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 Ó, bonito. Gostei, ficou muito bom. Ó, esse outro aqui também ficou muito bom. Nossa, Só queria ficou dizer bonito. que a ideia foi minha, né? Então, Parabéns. muito obrigado. Esse Lucas, eu vou te contar, viu? Vamos colocar um pouquinho de amêndoa aqui também, ó. Pronto, um pouquinho aqui, ó. Pronto. Lucas, por favor, corte pra Pra nossa querida... Fernanda. Ai, gente, que delícia, tô Ó. me achando. Imagina, com o maior prazer. Você veio aqui mostrar as coisas pra gente. A gente tem que tratar bem todo mundo. Ó, Eu tenho uma dúvida, pode tirar? Vamos falar assim. Por exemplo, esse Renato é uma figura, né? Alguma vez na vida, Renato, eu falaria não? acho que não. Edu, você é Então não gente precisa boa. pedir, meu. Mas não precisa pedir, pode falar. A gente trabalha assim, que quem trabalha com cozinha e restaurante tem os pratos executivos que teoricamente seria para você comer na hora do almoço e conseguir o resto do dia do trabalho sem fome. E mesmo que o ideal seria fazer um lanche entre essa refeição, gente que trabalha muito, seria importante pensar na composição do prato, alimentos que dão essa saciedade. Sim, com certeza, né? Apesar de que, dependendo do prato executivo, Rê, o que eu vejo? Existe uma sobrecarga de alguns alimentos. Por exemplo, saladinha, arroz, feijão, bife e batata frita. Então, eu tenho 2 alimentos fonte de carboidrato, por exemplo, que é a batata e o arroz. Então, aí fica também demais. Né? Então, eu preferiria enxugar um pouquinho, ter os grupos alimentares para a saciedade, mas também essa pessoa ficar sem fome 8, 9, 10 horas não é interessante. Entendi. Significa que passou do ponto. Então, o ideal é umas 3, 4 horinhas, assim, eu já tá com uma fominha de novo para fazer um lanchinho. Aproveitando isso que você está falando, o Lucas está com a água na mão. Muita gente está usando a água. Eu li uma matéria sobre isso, falando sobre a saciedade e a água. Muitos médicos, ou nutricionistas, ou nutrólogos, muitas vezes estão assim, indicando, né, a pessoa tomar água antes da alimentação. Eu queria saber a sua opinião. Você concorda com isso? Não? Tá, Você acha que é depende bom, do ruim? tempo, né? Não, é bom sim, É porque bom. o que acontece? Muitas vezes a pessoa confunde a sensação de fome, de sede com a de fome. Perfeito. Jura? É. Então, no meu caso, é água. É isso, né? Tá desidratado. Tô desidratado, entendi. Ô, Lucas, em vez de você estar com, por exemplo, O avental? com avental, vou por aquela malinha que os triatletas A andam com bolsinha, água. Aí você vê o tubinho do lado. Aí você vai pensar alguma coisa, você dá uma chupadinha na água. Olha, que O que eu engraçado. acho legal, por exemplo, uns 15 minutinhos antes, tomar um copo de água, tá? Já não faria isso logo depois. Tá? Entendi. Porque antes, como o estômago tá vazio, o esvaziamento gástrico é mais rápido. Entendi. Perfeito. Posso... Olha, por favor, por favor. Enquanto vocês estão aí conversando, eu e o Renato a gente tava se Vocês estão divertindo. fazendo Olha que peripécias. receita bacana, legal. meu. Vou aceitar o pessoal lá do café da manhã. Olha aí, ó. É muito bom. Muito bacana, né? E ficou Simples, bonito. né? E ficou Fácil. Tem um prato completamente que diferente. caiba, não? Tem.